Na aula de hoje, do capítulo 7 da matéria de Geografia, lá na página 261, nós vamos falar um pouquinho sobre as metrópoles. Você sabe o que é uma metrópole? Conhece alguma? Bom, o texto vem nos dizer que as metrópoles são cidades populosas, que exercem grande influência sobre as cidades vizinhas. Elas atuam como um polo de atração de pessoas, investimentos, serviços, mercadorias e infraestrutura, como transporte e energia. As metrópoles podem ser regionais, nacionais ou globais. No Brasil, temos metrópoles de diferentes níveis. A cidade de São Paulo e a do Rio de Janeiro são consideradas metrópoles globais, porque recebem destaque em outros países por sua importância, economia e cultura. Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Salvador e Curitiba são exemplos de metrópoles nacionais, porque são muito importantes dentro do país. Já as cidades de Goiânia e Belém e Manaus exercem influência em uma área restrita à região onde estão localizadas e por isso são chamadas de metrópoles regionais. Geralmente a metrópole está localizada entre cidades bastante urbanizadas e que cresceram a ponto de se fundir com as cidades mais próximas. Esse processo é chamado de conurbação. E nessa imagem, ainda na página 261, é possível ver aí a cidade de São Paulo, que é considerada a principal metrópole brasileira. Quando o texto nos diz que elas se fundem com cidades, é como quando a gente está chegando em São Paulo. Você não consegue definir onde é Jandira, Osasco, São Paulo, porque é tudo praticamente junto. Já não tem mais nada visível que separe uma cidade da outra, de tanto que a cidade cresceu que ela se fundiu com outra. Sorocaba hoje, aqui na nossa região, é considerada já uma cidade também metrópole, né? Que ela já se fundiu ali com Votorantim, o outro lado dela já se fundiu com Itu, então já é considerada uma metrópole. Regiões metropolitanas. Quando há uma conurbação de várias cidades, sendo uma delas a metrópole, é formada a região metropolitana, como é o caso de Sorocaba, que eu acabei de exemplificar para vocês, né? Nós aqui somos região metropolitana de Sorocaba, assim como Jandira, Osasco, são regiões metropolitanas de São Paulo, tá? As regiões metropolitanas são conjuntos de municípios contínuos que estão integrados a uma cidade central, a metrópole. Atualmente no Brasil existem 69 regiões metropolitanas, sendo a região metropolitana de São Paulo a principal delas. As populações das cidades menores geralmente trabalham, estudam e se deslocam com frequência para a cidade principal. Essas cidades conectadas ocorre um intenso fluxo de pessoas, mercadorias, serviços e informações. Além disso, geralmente os municípios desfrutam de uma mesma infraestrutura de fornecimento de água, esgoto e energia elétrica. Isso acontece conosco. Muitas vezes a gente fala, em Capela é bem pequeno, não tem comércio grande. Um exemplo que a gente costuma usar, não tem McDonald's em Capela do Alto. Quando a gente quer algo que necessite da cidade grande, a gente vai até Sorocaba, porque nós fazemos parte da região metropolitana de Sorocaba, tá? Então agora vamos para as nossas atividades para a sala. Observe o mapa abaixo. E ali no mapa vem nos mostrar a região metropolitana de São Paulo, tá? A pergunta A lá. O que o mapa informa? B. Qual é a metrópole desta região? Quantos municípios estão sob a influência dela? A continuação aqui. Escreva um V para verdadeiro e F para as falsas, tá? Aí você vai ler ali, metrópoles são cidades pequenas que exercem influência sobre as cidades grandes. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Aí você vai preencher o quadrinho. Existem diferentes tipos de metrópoles, como a metrópole global, a nacional e a regional. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Se for verdadeira, você vai colocar o V ali. Se for o falso, você vai colocar o F. Não existe metrópole global no Brasil. Se for verdadeira, você vai colocar o V. Se for falso, você vai colocar o F.
Conurbação é o processo de fusão ou união de duas ou mais cidades. E a última, região metropolitana, é um conjunto de cidades geralmente conurbadas que estão sob a influência de uma cidade central, a metrópole. Aí a atividade 2. Leia o trecho da notícia a seguir, depois responda as questões. Vamos ler juntos o texto. Brasil tem 3 novas regiões metropolitanas. O Brasil ganhou entre 2015 e 2016 3 novas regiões metropolitanas. No estado de São Paulo foi criada a região metropolitana de Ribeirão Preto com 34 municípios. No Ceará, a região metropolitana de Sobral com 18 municípios. A primeira região metropolitana rondoniense, que incluiu a capital do estado, Porto Velho, e o município de Candeias do Jamari, região metropolitana de Porto Velho. E ali embaixo vem nos dizer que essa informação é do IBGE em 2018, tá? E lá embaixo as questões. Quais foram as 3 novas regiões metropolitanas que surgiram recentemente no Brasil? B. Quais são as metrópoles de cada uma dessas regiões? C. Em quais estados essas regiões metropolitanas estão inseridas? Então, baseado no texto,